Como tema dessa mensagem aqui a pregação de Pedro, do apóstolo Pedro. Aleluia. Diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus a vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele estava à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exalta, e o meu corpo também repousa em esperança, porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu mesmo fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometerá sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Amém? Aleluia, Aqui a gente sabe, irmãos, que após o batismo, após a vinda, a descida do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos, daqueles homens, 120 pessoas. Aqui a gente, no texto, irmãos, a gente vê que Pedro, ele se levanta cheio de ousadia, cheio de graça, cheio de poder. Aleluia. E ele começa então, irmãos, falar aquelas pessoas que estão ali sem entender, aquele feito, aquele acontecimento, aquela maravilha que foi aquele dia do Pentecoste. Louvado seja Deus. E aqui ele começa, irmãos, a falar, ele começa a pregar para essas pessoas a respeito
de Jesus, desde o seu nascimento, como ele andou fazendo, aleluia, maravilhas, fazendo, curando, fazendo, aleluia, pregando o evangelho, as boas novas às pessoas, aleluia. E ele fala também que Jesus Cristo, aleluia, que ele foi, aleluia, era necessário que ele padecesse pela mão dos líderes daquela época, os religiosos, né? Os fariseus, os saduceus, né? Os homens que, aleluia, infelizmente a Bíblia diz que eram homens que conheciam muito bem a palavra a Torá, né? As leis mosaicas, as leis. Mas, irmãos, aqueles homens, eles crucificaram o autor da vida. Louvado seja Deus. Eles, até um cego, irmãos, que é o cego Bartimeu, entendeu que Jesus era Deus, amém? E aqueles homens, eles mataram o Senhor Jesus. Aleluia. Porque, irmãos, o orgulho muitas vezes, a vaidade, o dinheiro, ele tem cegado as pessoas, amém, né? A posição, e eles não conseguiam enxergar um palmo diante do nariz deles. Ali, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele era o próprio Deus, ele era Deus encarnado. Deus, ele desceu na terra, aleluia, ele veio até a mim e a você, amém? A Bíblia diz que ele amou o mundo, ele amou a mim, ele amou a você de uma tal maneira que ele deixou a sua casa, ele deixou o céu, ele deixou o trono, ele deixou, aleluia, aquela harmonia, aquela presença de estar com o Pai ali, para vir, irmãos, conhecer a gente, aleluia, para entender o que a gente passa, o que a gente sente, aleluia, para entender melhor, irmão, o ser humano. O que eu quero dizer, irmão, nessa noite, que ninguém conhece melhor você do que Deus. Até mesmo Deus, ele conhece você do que você mesmo. Amém? Amém. Aleluia. Às vezes eu mesmo não me entendo. Às vezes você pode achar que talvez o pastor não lhe entenda, até mesmo a sua esposa que vive com você, não sei quanto tempo, que dorme junto com você, ela não entende você, meu irmão, mas Deus, ele entende, Jesus lhe entende. Por quê? Porque ele, irmãos, desceu nesta terra há 2000 anos atrás, aleluia, ele veio atrás de mim, de você, aleluia, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós andávamos como ovelhas sem pastor, desgarrado. Isaías vai dizer, cada um no seu caminho, cada um, aleluia, se desviou, aleluia, e ele como um bom pastor, aleluia, como um sumo pastor, aleluia, ele veio para trazer de volta para o Pai, aleluia, aqueles que se extraviaram, aqueles que estavam perdidos. E aqui, irmãos, a Bíblia diz que Pedro começa a falar, aleluia, ele começa a pregar, ele começa a dizer, a mostrar para esse povo, aleluia, que Jesus, ele era Deus, que ele era a salvação, ou que ele é ainda, aleluia, porque ele foi, e ele sempre será Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, irmãos, no versículo 22, eu gostaria de frisar, diz assim, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré, ele foi aprovado por Deus diante de vocês. Eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus, ele era Deus, e ele era 100% homem. E ele foi aprovado como homem diante de Deus. Aleluia. Irmãos, eu e você também, a Bíblia diz que a gente estamos sendo, aleluia, preparados. Amém? Para uma grande obra, para uma grande missão. Aleluia.
É tempo de preparação, meu irmão. É tempo de aperto. Aleluia. Jesus, ele foi aprovado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não pense você que Jesus, ele foi, irmãos, após, aleluia, o seu batismo, a Bíblia vai dizer que ele foi levado para o deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites pelo inimigo, meu irmão. Muitas vezes as guerras, elas começam na mente, muitas vezes da gente. A pior guerra, a pior batalha é aquela, irmãos, que é na mente. Mas como é que eu venço, meus irmãos? Pela palavra. A Bíblia diz, olha, não vos conformeis não com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, meu irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas vezes o inimigo vai dizer para você, olha, você não pode, você não é capaz, isso não é para você, você não é capaz, aleluia, você não é ninguém. Aleluia, quem é você? Muitas vezes se levanta alguém para dizer quem é você. Aleluia. Mas, meu irmão, você tem que ficar com a palavra. A palavra diz que você pode, a palavra diz que você é, a palavra diz que você é capaz. Aleluia. Por quê? Porque é Deus quem lhe prepara, é Deus quem lhe capacita. Aleluia. E Deus quem lhe envia, meu irmão. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus... Pedro disse, olha, Jesus, ele foi um varão aprovado diante de Deus por obra, aleluia, por milagres e maravilhas, meu irmão. Louvado seja Deus. É milagre mesmo, a gente sabe que Jesus, ele sempre combateu, aleluia, quando ele esteve aqui na terra, a enfermidade. Aleluia, não tinha ninguém, meu irmão, não tinha quem passasse diante de Jesus. Aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que uma certa viúva chamada lá na cidadezinha de Naim, Jesus estava passando com aquela multidão e vinha aleluia, uma multidão, uma viúva, aleluia, com um filho dela estava lá morto. E quando aquela multidão se encontra com a multidão de Jesus, aquele menino está a Bíblia diz que é esquife ou caixão, aleluia, mas ele está passando diante do autor da vida, meu irmão, aleluia, ele está passando diante da vida, ele está passando diante de Jesus de Nazaré, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela era uma viúva, ela tinha perdido o seu esposo, e agora, meu irmão, ela tinha perdido o seu filho. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, para e manda parar aquele sepultamento. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima e ele toca naquele esquife. E ele dá vida àquele moço. E aquele moço se levanta e ele entrega aquele menino à sua mãe, meu irmão. Oh, aleluia! Glória a Deus! Será, irmãos, que eu e você, será que Deus, ele também ele pode contar para você, aleluia, se você, aleluia, se deparar, Jesus dizer, olha, bota a mão nesse morto. Será que você tem fé para crer, meu irmão? Aleluia. Irmãos, é para mim, para você, é para quem tem fé, meu irmão, é para quem crê. Aleluia, estes sinais seguirão aos que crêem. Aleluia, tudo é possível àquele que crê, meu irmão. Louvado seja Deus. Como eu digo, e Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas a missão agora está com vocês, está com a igreja, está o encargo do povo de Deus, meu irmão. Aleluia. Começou com os apóstolos e, irmãos, e hoje esse evangelho ainda é o mesmo. Aleluia. Esse evangelho ainda é o mesmo, meu irmão. Tem o mesmo poder, tem a mesma unção, a mesma graça. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que até os lenços, aleluia, de Paulo era levado
e colocado em cima das pessoas, as pessoas eram curadas, e as pessoas, aleluia, eram libertas, meu irmão. A sombra de Pedro, aleluia, passava por alguém, e o povo era curado. Louvado seja Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é a mesma unção. O que mudou é o povo que não crê. Aleluia. É o povo que não crê, meu irmão. O povo só sabe omitir. O povo só sabe, aleluia, tá falando, aleluia, bobeira em cima dos púlpitos, pregando, aleluia, evangelhos de prosperidade, aleluia, de riqueza. Evangelho é prosperidade, é riqueza, mas também é poder de Deus, é salvação, é transformação de vida. Muda a vida do drogado, muda a vida da prostituta. Aleluia. É esse o evangelho, meu irmão. E Deus conta comigo e com você, amém? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.